Amém. Amém. E a palavra do Senhor esteja conosco, que não seja nossa boca, não seja nossos pensamentos, nem nossas emoções e nossos sentimentos, mas que vem do Espírito Santo tudo aquilo que nós queremos compartilhar nessa live, nessa tarde. E de tudo que foi dito nessa tarde, de tudo como nós iniciamos, entrava e não conseguia entrar, né? O tardio para começar é porque Deus está nesse propósito, amém? E quando a irmã traz uma oração de gratidão, era o que estava no meu coração. Então, esta live realmente de gratidão a Deus para falar do reino de Deus que está chegando, o reino de Deus que já está na nossa casa, o reino de Deus que já está em nós. E nessa manhã, quando eu estava ali no meu trabalho, eu já encontrei uma senhora chamada Meridalva, conversando com dois meninos, duas crianças. E eu gostaria de compartilhar, trazendo essa história real com a história bíblica também, que é mais real ainda, dizendo lá em Marcos, Marcos 1:15 diz, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, entrando naquela sala hoje, a sala na qual eu faço o atendimento, e eu vi aquelas duas crianças. E vi um pai, que estava ali também no aguardo. Quando eu olhei para aqueles dois meninos, aquela senhora já estava falando sobre, né, aquilo que tinha acontecido, que era uma briga de criança dentro da escola, e elas estavam falando sobre, e eu pedi, né, para que eu pudesse ter uma fala com aquelas crianças. Então, eu vi naquelas crianças a sede do perdão. Mas a linguagem que ela recebeu em casa não foi a, a linguagem do perdão. Foi a linguagem que diz: uai, se bater em você, você também bate. E eu disse exatamente isso para aquela criança. Dentro do seu coração, a fala da mamãe foi correta? E ele olhou para mim, baixou-se a cabeça e só assinou dizendo não. E o pai daquela criança estava ali com ele, né? E eu olhei para aquele pai e comecei a falar de Jesus. Comecei a falar do arrependimento, comecei a falar do perdão, comecei a falar exatamente da música que a irmã trouxe hoje para nós, que nós devemos ver Deus em todas as criações. Olha, uau! Que Deus lindo! Nós preparamos tudo isso? Não. É Deus direcionando nós para um tempo novo. E eu falei para aquelas crianças e orei com eles. Falei sobre Marcos 9, que está escrito sobre o arrependimento, sobre o pedido de perdão e a linguagem acessível que Deus fala para conosco. E falei para eles: ei, crianças, nós não podemos errar. E se errarmos, temos que ter esse merecimento do perdão, porque o reino de Deus está próximo. E aí eu acrescentei: vocês sabem o que vocês são para Jesus? Aí eu apontei para aquele pai: pai, você sabe o que seu filho significa para Jesus? E aquele pai simplesmente silenciou o coordenador pedagógico que estava ali ao lado. E eu disse: ei, na Bíblia diz que Jesus diz assim: ei, deixais vir a mim todos, todas essas pequenininhas ou todas as crianças, porque delas é o reino dos céus. E eu perguntei: você se sente reino do céu, parte desse céu? E o pai olhou para mim, se aproximou e ele disse: eu não tenho tempo para cuidar do meu filho. Eu não tenho tempo para ter essa conversa com meu filho. Então, aquele pai estava dizendo que aquele momento que eu estava com ele, com o filho dele, era o tempo importante. Então, nós, enquanto profissionais de educação, da saúde, nós temos que estabelecer isso. E aí eu vou mais além. Nós, como?
cristão. Nós temos que ter essa identidade de Cristo. Nós temos que dizer para aquelas pessoas que estão sedento por Jesus que o reino de Deus já chegou. Já chegou. E aí esses meninos apontam mais dois meninos que estavam na situação. E vem um menino e senta próximo de mim e me ouve eu falando desse Deus. Esse menino chorava, esse menino soluçava. E eu e a coordenadora pedagógica disse: "Por que tu choras?" E aí ele apontava para o coração dele. E aí ele disse para mim, e para as pessoas que estavam ali, para aquele pai que estava lá, porque ele estava com vergonha de Jesus. Uma criança apenas de 9 anos estava com vergonha de Jesus, porque estava constrangido, porque ele errou, porque ele pecou, porque ele bateu no coleguinha. E ele é aquela criança que a Bíblia diz que ele é. Olha, que interessante a importância que nós temos de anunciar o Evangelho. Então, nessa manhã, eu compartilhei a palavra do Senhor para 4 crianças. Uau, só 4 crianças? Não, mas tinha uma família ali que estava sedenta, aquele senhor estava sedento para falar de Jesus. Quando nós terminamos aquela conversa que está escrita lá em Lucas 10:9, que diz, Lucas 10:9 diz: curai os enfermos que houver nela, e dizei-lhes: é chegado a vós, o reino de Deus está próximo. Então, aquelas 5, 6 pessoas que estavam ali, eles ouviram falar de Jesus. E aquela criança, ela se arrependeu. Eles tiveram um ato de perdão uns com os outros. Eles fizeram exatamente o que Jesus queria que façamos: falar dele e da importância que aquela criança tem no reino dos céus. E ali aquelas crianças se abraçaram e eles ali choraram. As lágrimas de arrependimento. E aquele menino que estava doendo, que estava constrangido na presença do Senhor, não era na minha presença, ele disse: "Tia, agora eu sei que meu Jesus está alegre." Gente, aquele dali me comoveu. Foi quando eu vim para a palavra e foi dessa forma que Jesus anunciou o seu evangelho. Foi nesse início da caminhada de Jesus que ele começou a povoar a cidade com a sua presença. O reino de Deus está próximo. E se nós não falarmos desse reino de Deus, se nós não falarmos para os pais a importância que seus filhos têm na presença do Senhor, eles não vão compreender. E aquele pai se direcionou a mim, dizendo: eu não tive pai. Eu não tive pai. Eu não tive o pai para falar para mim o que a senhora disse para o meu filho. Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui para anunciar esse Deus que tu precisas conhecer, que você precisa é, aceitar como pai desse menino. Você precisa aceitar como filho de Deus, como filho de Deus. Então, em Mateus ele diz que Jesus deu início ao seu ministério público, falando para a minoria, e depois foi chegando a multidão. Lá em Mateus 4,17, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus na terra, em nós, na nossa casa, no nosso trabalho. Então, trazendo essa história para a história bíblica que aconteceu hoje no meu trabalho, aquele cidadão, aquele pai, ele precisa ouvir de Deus. E eu convidei aquele pai
para ter uma conversa mais de perto, mais íntima de Deus. Então, o que significa isso que eu estou falando para vocês? É anunciar a gratidão de Deus. É colocar o amor de Deus em prática. Então, a fé, ela precisa de uma ação para que nós possamos ser curados. A fé, ela precisa de uma ação para que nós possamos ser restaurados. A fé, ela precisa de uma ação para que nós possamos gritar os quatro cantos do mundo, das nações, que nós temos Jesus e somos identidade de Jesus. Porque a fé sem ação, ela é morta. Ela é só uma fé. Então, nós precisamos entender que esse tempo é hoje. Esse tempo, mulheres, é agora. Aqui na minha casa, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, andando no metrô, andando de ônibus, no seu carro, de bicicleta, é chegada a hora. É chegada a hora que Deus está nos levantando para anunciar esse evangelho. E essa é a nossa verdadeira missão nessa terra. É ser soberano a Deus. E essa é a nossa história de redenção a Cristo. Então, essa história nós precisamos compartilhar todos os dias a história de Cristo nas nossas vidas, o que Deus faz em nós. Então, esses filhos de Deus, que somos nós precisamos ter esse avivamento. Nós precisamos ter essa fé conectada com essa ação. Nós precisamos ter palavra justificadora ao meu irmão que edifica a ele. É falar desse Deus, é falar que essa criança, ela é o reino dos céus. É falar que eu sou fruto do Espírito Santo. É falar que o nosso irmão é imagem e semelhança de Deus. Eu apontei para aquele homem e disse: Ei, Deus precisa de ti. E você precisa resolver a tua situação com Deus. E aquele homem chorou. Aquele homem pediu oração. Então, quando nós levamos esse avivamento conosco, na nossa voz, nas nossas atitudes, nos nossos olhares, no nosso ouvido, precisa-se ser vivido como Deus quer que nós façamos. E isso é motivo de gratidão a nós. Então, nós temos que orar e estudar as Escrituras diariamente. Nós precisamos ter alicerce na palavra. Nós precisamos ser enraizados nessa palavra. Nós precisamos ouvir a palavra, guardar a palavra e praticar essa palavra, ter experiência com essa palavra. Só assim nós vamos entender este reino de Deus. Então, o reino de Deus é nada mais do que servir esse próprio Deus. Servir a Deus e servir o seu povo com integridade, sabe? Com a liberdade que Deus dá para mim e para você. Ei, Deus, ele iniciou o seu evangelho, sabe? Levemente. E quando foi no final, ele encerrou com muito peso, com muita angústia, sabe? Mas ele levou sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas vergonhas, por mim, por você. Então, o que está faltando, irmãs? É o espaço do meu trabalho, mas eu disse, eu estou aqui para evangelizar. Por isso que eu digo, todo lugar é um campo missionário. E o primeiro lugar é a tua casa, mulher. O primeiro lugar é a tua família, mulher. O primeiro lugar são os nossos filhos. O primeiro lugar são os vossos maridos. O primeiro lugar é você mesma ter intimidade e raiz com Deus.
Então, o reino de Deus não consiste em uma palavra qualquer, mas em todo o poder dado pelo Espírito Santo. Está lá em Coríntios 4, 20. A Bíblia diz que o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio da palavra, mas de ouvir a palavra, mas igualmente com o poder do Espírito Santo, em plena certeza da nossa fé. Lembra que anteriormente eu falei, a fé, ela é interligada com a nossa ação. E nós precisamos entender isso nas nossas vidas. Nós precisamos ter o significado aplausível do que Deus quer de nós. Eu trouxe esse exemplo, esse testemunho de um povo sedento por Cristo. Aquele homem, ele estava sedento por ouvir uma palavra. E Deus trouxe ele, o filho dele, para aquele momento ouvir a palavra. Ele veio para resolver um problema de conflito com seu filho. E ele entendeu que a mensagem feita em casa não era a mensagem que Deus queria que ele tivesse feito. Uai, se você apanhou, você tem que bater. Não. Deus não disse isso para aquelas crianças. Deus disse, ei, deixais vir a mim todas as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, se aquelas crianças é delas o reino dos céus, elas têm um grande significado na nossa vida. Então, nossos filhos, eles têm que ser como flechas. Elas têm que ter um alvo. E o alvo dos nossos filhos é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. E é isso que nós temos que profetizar, é isso que nós temos que ensinar, que os nossos filhos deve ser e é como flechas, apontada, um arqueiro, sabe? Que tem um alvo mais alto do que eles puderem. Então, quando eu ensino meu filho a glorificar o Senhor e dizer a ele que ele é aquela criança que está na Bíblia, é aquela criança que ele é o reino dos céus, porque dela é o reino dos céus. Aquela criança ela vai ter um grande significado quando olhar para outra criança. Elas vão ser parecidas nas atitudes, elas vão ser parecidas no amor de Cristo, elas vão ter a mesma identidade, elas vão ser semelhantes a Cristo. Em Mateus 6,33, ele diz que o significado das coisas, das preocupações da nossa vida cristã deve buscar o reino de Deus. Esse é o nosso significado maior. Buscar a salvação para mim, minha família e aqueles que estão sedentos pela família, pela palavra do Senhor. E a justiça de Deus. Então, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, é um dever de buscar antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa nas nossas vidas, é ter o reino de Deus nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz que buscais primeiro o quê? O reino de Deus. E todas, gente, é todas. Não é só uma coisa, é todas. Todas e as demais serão acrescentadas nas nossas vidas. Todas as coisas. Lá mais na frente eles não se preocupais com vestir, com beber. Não tem. Vocês conhecem essa passagem? Porque Deus, Ele sustenta. Então, quando você está enraizado, Deus sustenta. Quando você está enraizado, Deus, Ele levanta. Quando você está enraizado, Deus nutre. Quando você está enraizado, Deus dá sua identidade. Quando você está enraizado, você frutifica. E nós estamos falando de frutificação. Nós precisamos entender que o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. E nós temos que falar disso para a nossa família, nós temos que falar disso para os nossos netos, nós temos que falar disso para os nossos filhos, nós temos que falar disso lá nas nossas escolas, no trabalho, para os nossos amigos. É para isso que fomos chamados, amadas. É para isso que nós somos levantadas, nós somos colhidas, remidas. É por isso que a palavra do Senhor diz que todos
todos são chamados, mas nem todos são escolhidos. E nós somos escolhidas. Amém? Nós somos escolhidas, amém? Nós somos escolhidas, amém? Então, que a proeza dos sonhos e os objetivos nossos seja íntegro, interligado com o reino dos céus. Por isso que a palavra do Senhor diz que tudo, ó, que é ligado nessa terra, é ligado nos céus. É como se tivesse a escadinha. Tudo que você faz durante o dia, tem um anjo aqui, vai subindo as escadas e deixa lá para o outro anjo. E aí, no outro dia, você tem a resposta de Deus. É no seu tempo? Não, é no tempo de Deus. É na sua hora? Não, é na hora de Deus. O poder do Espírito Santo, Deus nos dá. O que nós precisamos é entender esse manifesto da glória de Deus em nós. Para encerrar, o reino de Deus é importante nas nossas vidas. É porque é dele que nós dependemos da nossa salvação. O reino de Deus é importante para que nós nos guiamos. E nós precisamos entender essa glória de Deus em nós. Precisamos entender que é chegada o reino de Deus na minha casa, na sua casa, na sua igreja, como congregação, na sua família e na sua porta do seu coração como eleita de Deus. A palavra do Senhor diz que nós somos um povo eleito, escolhido por Senhor. E eu acredito nisso. A palavra do Senhor diz que nós somos fruto gerado pelo Espírito Santo. E eu declaro todo santo dia que eu sou fruto do Espírito Santo, que a minha família é fruto do Espírito Santo, que os meus netos e serão fruto do Espírito Santo, que os esposos da minha filha, que a minhas nora, é fruto do Espírito Santo, que o lugar onde Deus me deu para eu trabalhar, para ganhar o pão de cada dia, todas as pessoas envolvidas, é fruto do Espírito Santo. E nós temos que declarar, mulheres, nós temos que nos ver dentro desse evangelho, nós temos que viver esse evangelho, nós temos que guardar esse evangelho, nós temos que ter em nós a resposta dos céus, porque nós somos mensageira deste evangelho. Nós somos parte do reino de Deus. Amém? Meu muito obrigado. Que Deus possa cultuar o coração de vocês, que Deus possa ter falado com vocês nessa tarde, que vocês pudessem, eu quero que Deus possa ter dado entendimento para vocês do testemunho que eu trouxe para vocês, do meu trabalho com o reino dos céus, com essas crianças. Que Deus possa guiá-la, que Deus possa levantar cada uma de vocês e que cada uma de vocês seja inspiração uma na outra e que não esqueça que o nosso foco, que o nosso propósito, que nós somos essa flecha, que nós somos esse arqueiro levantada pelo Senhor e que o nosso alvo é Cristo e que a nossa resposta é a salvação. Amém? Que Deus possa conduzir cada uma de vocês em nome de Jesus. E eu convido a irmã Val para conduzir o próximo momento. Amém, mulheres. Amém. Amém. Irmã Ivoneide, que o Miguel acabou de acordar, não ouviu o que a senhora